Fala pessoal, boa noite. Tô de volta para mais um vídeo aqui no canal do Pedrosa e esse é o Giro do Gigante, edição única dessa terça-feira, dia 18 de março. Fica com a gente até o final desse vídeo que a gente tem muita coisa para conversar hoje, principalmente sobre o grupo do Vasco na Sul-Americana e também a gente vai trazer alguns trechos para vocês da coletiva do Verratti que aconteceu hoje no CT Moacir Barbosa. Então fica até o final desse vídeo, deixa o seu like, compartilha com os amigos, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito e ativa o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que rola lá no Gigante da Colina. Ontem aconteceu o sorteio da fase de grupos da Copa Sul-Americana e o Vasco ficou no grupo G, junto com o Lanús da Argentina, o Puerto Cabello da Venezuela e o Melgar do Peru. O Vasco vai enfrentar esses times na fase de grupos, caminho aí para poder chegar na fase do mata-mata, para conseguir se classificar, vai ter que passar por esses times. Eu vou deixar aqui agora para vocês uma análise do Pedrosa sobre esse grupo do Vasco na Copa Sul-Americana. Dá só uma olhada. E aqui o grupo do Vascão é o G, Lanús, Vasco da Gama, Puerto Cabello e Melgar. Você achou o que aí do grupo do Vasco? Achei bem acessível, bem mediano. O Vasco tem a obrigação de passar, na minha visão. O Lanús é uma Passa equipe... um só, né, gente? Passa um só diretamente, né? O segundo colocado vai disputar um play-off com os terceiros colocados da Libertadores. Então, eu não consigo entender o Vasco como pedreiro. Eu acho que o Vasco tem obrigação de passar pelo investimento que tem, pelos jogadores que tem também. Voltando a uma competição sul-americana, inclusive contra o Lanús, boas lembranças para o torcedor vascaíno, que já enfrentou em 2007 e eliminou em 2012 também na Libertadores a mesma coisa. O Puerto Cabello é a mesma coisa que o cara bobo lá, é muito difícil a viagem é muito mais preocupante do que o próprio time, que só tem 14 anos de existência, e o Melgar tem altitude, mas é uma altitude também que não é a altitude, por exemplo, que o Fluminense vai enfrentar, que é de quase 4.000 metros. O do Melgar, do Peru, é de 2.300 metros, cerca de 2.300. Então assim, cara, pedreira eu não vejo nada de pedreira não. Eu não acho que é um grupo fácil, como muita gente falou, mas o Vasco tem a obrigação de passar com isso aí. Você ficou feliz quando foi saindo as bolinhas, ô Pedro? Você foi sorrindo? Foi o quê? Foi... Normal, completamente normal. O Lanús é o time mais forte do grupo, sim, mas é um time tanto forte que é o cabeça de chave. É médio. O Lanús é médio na Argentina, sabe? A gente tá falando da Sul-Americana também, né? Quem tá aqui é porque tropeçou, é porque não fez um ano impecável, né? Se for pegar a folha salarial do Lanús, com certeza ela é muito menor do que a do Vasco da Gama, que tem vários jogadores que podem, inclusive, com a força do São Januário, decidir essas partidas. Jogar na Argentina é sempre muito difícil, mas o próprio Lanús não é uma equipe de massa na Argentina, então até mesmo a torcida que sempre apoia bastante, não é aquela torcida dos outros times que são mais tradicionais. Então eu realmente considero que o Vasco tem a obrigação de passar no grupo. Nessa terça-feira aconteceu a coletiva do Verratti lá no CT Moacir Barbosa e ele falou muito sobre aí, a expectativa para essa competição sul-americana. O Vasco que voltou a uma competição internacional depois de muitos anos, ele falou a importância dessa classificação do Vasco, os objetivos do Vasco na competição, comentou sobre o grupo do Cruz Maltino e também falou sobre a expectativa para a estreia no Campeonato Brasileiro. O Verratti também comentou sobre as críticas que vem recebendo por parte da torcida e como lida com isso. Eu vou deixar aqui agora para vocês um resumo do Pedrosa, que esteve lá no CT Moacir Barbosa, sobre isso e alguns trechos dessa coletiva do Verratti. Dá só uma olhada. Fala galera do canal do Pedrosa, chegando aqui pra gente falar um pouquinho sobre essa coletiva do Pablo Verratti, centroavante do Vasco da Gama. É claro, o Vasco da Gama em semana de Sul-Americana, isso foi falado também. Ele não quis colocar em ordem de prioridade o que o Vasco tem como prioridade nessa temporada, se é a Sul-Americana, se é a Copa do Brasil, se é o Campeonato Brasileiro. Inclusive ele disse que o sonho dele, o foco dele é conquistar um título. Sabe que é muito difícil, sabe que é muito complicado, principalmente quando você pensa em momento do Vasco, tudo que está acontecendo, e sabe que o Vasco também tem um tempo sem título, mas não dá para prometer isso. Ele também comentou sobre a questão salarial dele, reclamou que saem muitas mentiras naquele momento de renovação e, obviamente, também ele desmentiu de que ele tinha pedido mais de 1 milhão e tudo mais. Comentou até sobre as críticas da torcida em relação ao que o Dieguinho também perguntou para ele. Ele disse que se sente tranquilo, que ele não fica olhando, que uma hora ele vai ser o melhor jogador do mundo e na outra ele vai ser o pior, que futebol é assim e ele já está acostumado com isso também, mas se mostrou muito sereno, muito equilibrado nesse sentido. Citou até o pênalti que ele deu para o Felipe Coutinho para ele bater pela
pela companhia, pela liderança que ele tem, também com a amizade com o Felipe Coutinho, disse que é um cara muito trabalhador. E eu perguntei para o Verratti também sobre a questão da saúde mental. Muitas vezes o Fábio Carelli falou que esse time perdia o mental nos jogos. E eu comentei sobre isso. Perguntei até porque o Vasco tem feito mudanças no seu departamento. É muito importante também não só pensar no lado físico, que é importante, mas também o lado mental. É um time que oscila muito do primeiro tempo para o segundo tempo. Então, por isso, na minha visão, eu acho que era uma pergunta pertinente. E ele falou que cada jogador, cada cabeça é um mundo. E que todo mundo tem que se cuidar, que o Vasco dá todo o suporte possível nesse sentido. Então, eu achei uma coletiva muito serena do Pablo Verratti, que também é um líder, é o capitão dessa equipe, que vem enfrentando críticas também, mas sabe que o futebol é assim, daqui a pouco está fazendo gol e as coisas também vão melhorando. Em relação ao Vasco da Gama, a gente comentou aí com o Pedro, com a Clara, todo mundo é sempre ligado aqui no canal do Pedrosa sobre o sorteio da Sul-Americana. Eu falei que eu não acho nenhuma pedra no sapato, não acho também fácil, mas que na minha visão, pelo investimento, pelos jogadores que o Vasco tem, o Gigante da Colina tem que passar de fase na Copa Sul-Americana. Então daqui a pouquinho a Clara vai passar aí para vocês um pouquinho do que o Verratti falou, do que a gente gravou aqui, do que a gente trouxe no CT Moacir Barbosa. O clube continua treinando e se preparando, fez o jogo treino contra o Maricá, deve fazer outro jogo treino, ainda não sei qual é o adversário até o início do Campeonato Brasileiro no dia 30, quando o Vasco da Gama enfrenta o Santos em São Januário. E até sobre isso o Verratti falou também em relação a enfrentar o Neymar, e ele disse que respeita muito o Neymar como atleta, mas não está preocupado com isso, muito pelo contrário, ele só quer ganhar do Santos em São Januário. O outro ponto importante também que ele falou foi sobre o Flamengo. Disse que o Flamengo foi o justo campeão carioca, que o Flamengo realmente mereceu vencer o Campeonato Carioca, mas citou os erros de arbitragem que eu amplamente falei, principalmente no segundo jogo, da cotovelada do Bruno Henrique, e que se vencer do Flamengo já é difícil pela bola que eles jogam, com a ajuda da arbitragem então a situação fica mais difícil ainda, tá? É muito importante para nós jogar um torneio internacional, acho que para o Vasco também, depois de muito tempo estar na competência internacional, se tem que fazer costume que o Vasco esté todos os anos jogando um torneio internacional. Quando eu cheguei aqui era a primeira meta, que eu sabia que o Vasco não fazia um tempo que não jogava, sabia que o Vasco tem história em competência internacional. Tudo bem? Chega para frente, só aproximar um pouquinho o microfone. Aí está bem? Tá, valeu. Então, falando sobre isso, para nós é muito importante. É um objetivo principal que a gente tem. Obviamente, indo passo por passo. O primeiro passo é lograr a classificação, mas é muito difícil jogar fora do país. Tem viagem, tem logística, mas a gente se vai preparar muito bem para isso. Chega para ser campeão. Oh, cara, eu desde que jogo futebol quero ser campeão sempre. Eu quero jogar no treino, quero ser campeão, quero jogar com meu filho, quero ser campeão. Mas todo mundo sabe que é difícil. Então a gente tem que fazer um bom planejamento, tem que entender como se joga essas copas, como se joga de maneira internacional. Mas se tem que preparar para ser protagonista. Depois disso acontecem muitas coisas. É muito delgada a linha entre ser campeão ou não. Então a gente tem que preparar para fazer uma boa competição, para classificar como primeiro passo e depois ir passo a passo, mas claramente na cabeça de todo mundo é ser campeão, mas todo mundo sabe que não é fácil. A minha expectativa é deixar o torcedor feliz, porque como você falou, eu fui artilheiro do Copa do Brasil, fui artilheiro do Carioca, chego 40 goles desde que estou aqui no Vasco, que é muito difícil, mas tem torcedores que querem que eu vá embora, então o único que eu quero é deixar o torcedor feliz, e o torcedor feliz fica quando a gente consigue pelo menos título, mas também a gente tem que falar que é muito difícil conseguir título. Então, a gente tem que preparar-se para tudo o que vai ser um ano muito longe, muito duro. No pessoal, eu sempre quero fazer gol, quero jogar o time, mas acho que conseguir uma taça seria muito importante. Como capitão, eu sempre pongo na frente o grupo antes que o pessoal, mas
que falei, o torcedor do Vasco tem que ficar feliz, um torcedor que viene muito maltratado ultimamente, um clube muito grande que ha conquistado muitas coisas, mas agora está passando por uma reestruturação, a gente é parte disso, então tampouco a gente tem que falar mentira para o torcedor, que a gente vai sair campeão de todo o torneio que vai jogar, mas vai tentar, trabalha para isso e trata de representar esta camisa que é muito grande. Mas é difícil, pero a gente vai lutar por deixar a ele muito feliz. As críticas fazem parte da vida, do futebol, de qualquer trabalho, mas aqui a gente está muito mais exposta. Eu não dou importância ao que fala o torcedor, porque o torcedor também falou que eu era o melhor jogador do mundo no momento, e eu tampouco acredito nisso. Eu sou mantenho um equilíbrio muito importante em minha cabeça. Respeito muito ao torcedor, muito. Acepto a crítica, mas trato de não ouvir tudo o que se fala, porque senão a gente fica muito louca, fica pensando nisso. Eu já tenho uma idade muito importante na qual dou importância ao que realmente é importante. Eu trabalho, eu entreno, eu me dedico, eu sou muito responsável, eu faço tudo para melhorar. Minha parte está feita. Dentro do campo eu entrego tudo o que tenho. Eu falo sempre para os garotos também, que eles passam de um jogo a outro de ser o salvador a ser o jogador mais ruim do futebol brasileiro. E para ele afeta muito. Então eu falo o tempo todo para eles que não tem que escutar, que não tem que ler. As redes sociais são muito ruins nesse sentido. Qualquer pessoa fala, qualquer pessoa escreve, sem sentido comum. Então, é nosso trabalho. O futebol é o mais hermoso do mundo, mas tem essas coisas. Tem muita coisa boa, mas tem isso também. A gente tem que esquecer disso, seguir trabalhando. E todos os jogos, esta camisa exige o máximo. Então eu estou acostumado a isso. Cada jogo dá o melhor. Eu cada jogo tenho que fazer gol, cada jogo tenho que ser o melhor. Acontece que as coisas não são assim e quando as críticas vêm, eu sigo trabalhando. Não dou muita importância a isso. Só agradeço o carinho da torcida, que para mim isso é muito importante e sou muito grato a isso. Desde que eu cheguei aqui me trataram muito bem. E só isso. Eu queria que você abordasse como atleta o que o aspecto mental, como esse suporte é importante e como o Vasco pode fazer para melhorar, porque eu concordo que talvez não seja só uma questão física, seja uma questão mental também dessa equipe, que oscila muito de um tempo para outro. Como que vocês têm conversado com isso e todo esse suporte que o Vasco tem dado no aspecto psicológico para hoje um atleta de alto nível conseguir performar? Obrigado. Cara, acá Vasco te dá todas as possibilidades que você quer, que você pode ter. Depois está em cada como utiliza isso, cara, todas as cabeças são um mundo, eu falo. Então, em um time você tem 11 cabeças, tem reserva. Então, a parte emocional fica muito importante hoje em dia. Como eu falava das críticas também. Tem muitos garotos, muitos moleques que sofrem muito isso, mas perdão, já jogadores mais grandes também sofrem muito das críticas e isso a la hora de você ter um desempenho influi muito. Se eu falo, todo mundo que está aqui no Vasco está preparado para estar aqui, está preparado para jogar futebol profissional. Há jogos que faz coisas muito boas e outros jogos que faz coisas muito ruins e você fala como pode acontecer. É a cabeça, maneja tudo. Então, acho que mais que grupal, acho que cada atleta tem que dar atenção pessoal à sua parte emocional. E hoje em dia, quando um atleta é forte mentalmente, eu acho que faz diferença, muita diferença. E Vasco te dá tudo para se algum jogador, algum atleta precisa dessa situação, dessa parte de trabalhar, poder trabalhar. Então é isso, mas cada um também tem que detectar quando precisa
desse momento, de falar. Acho que é muito importante falar, contar o que está acontecendo, o que lhe está passando a cada um por dentro, que ninguém sabe. Isso é muito importante. Ó, a GoCase está com promoção rolando lá no site dela e com o cupom Pedrosa você tem desconto, tá? É esse tipo de copo aqui, ó, copo do gigante. E hoje, cara, olha só, esse aqui é sacanagem, tá? Sabe qual é o nome desse copo aqui? É o Verrete, filho. Olha o tamanho dele, doidão. Olha esse copo, mano, térmico. Aí, ó, com tampinha. Você abre aqui, ó, bebe água aqui de boa. É coisa linda, na GoCase, personalizado, tá? Com a resposta histórica. E a GoCase, cara? Além disso tudo que eu falei, a GoCase tem vários produtos lá, tá? Não tem só produto de time. Tem vários times. E, obviamente, você é vascão. Você vai querer ter um copo parecido com o meu, bonitão assim, ó. Irado. Mas também tem produtos normais, tem marmiteira, tem mochila, tem mala, tem tudo. A GoCase é uma marca completa, licenciada do Vasco da Gama. E com o cupom Pedrosa, você tem a oportunidade de garantir o desconto também. Clica no link da descrição ou também no QR Code que está aqui na sua tela e que fica passando aqui no canal do Pedrosa, GoCase. Lembrando, você me ajuda, ajuda o Vasco e ajuda a GoCase também, utilizando o cupom Pedrosa, beleza? E além disso, claro, a nossa grande parceira KTO. Um beijo pra KTO, tamo junto. Só clicar aqui na tela, aqui no QR Code, para você fazer seu jogo, sempre com muita responsabilidade. É proibido para menores de 18 anos e não é para jogar o que você não tem, pelo amor de Deus. Não vai jogar conta de luz, não vai jogar, é para brincar, para você se divertir, é dinheiro sobrando. Se você tiver um dinheiro sobrando e quiser fazer uma brincadeira, vá lá na KTO e utilize também o cupom Pedrosa lá na KTO, beleza? Uma coisa que muita gente me pergunta, que eu já tinha falado na minha live do canal do Pedrosa, já tinha respondido no Twitter também, as pessoas não acompanham e ficam cobrando uma coisa sem acompanhar, é sobre a questão da reunião com o grego Evangelos Marinakis. E o que eu posso dizer para vocês é que, de fato, essa reunião, no momento, atrasou, mas que o contato com os intermediários acontece todos os dias, frequentemente. O Vasco da Gama não está parado nessa situação como muita gente acha que está. A questão é que não adianta o Vasco só levantar e bater na porta dos outros se não chega a proposta. Todos os NDAs foram assinados, o Vasco da Gama passou todos os documentos e todas as informações que foram possíveis para o grego, e o grego também está num momento importante lá no Nottingham Forest, está com outras situações aí. A questão do São Paulo, pelo que eu ouvi, não afeta no sentido de você poder comprar a SAF ou não, pelo menos foi isso que as minhas fontes garantiram, mas logicamente também não faria sentido ele investir em um clube no Brasil e investir em outro clube. Então, nesse momento, o que eu posso dizer para vocês é que a reunião realmente tinha sido pré-agendada, que eles tinham conversado para poder o Pedrinho e os representantes do Vasco da Gama conseguirem viajar lá para Londres, mas nesse momento não está nem descartado até mesmo esse encontro acontecer no Brasil. O que eu posso dizer é que, de fato, os intermediários continuam conversando com o Vasco da Gama. Hoje, o que também temos de informação é que não só são só os intermediários em relação ao grego, o Vasco tem de 8 a 9 NDAs assinados. Então, apesar da torcida, obviamente, ter elegido o grego como principal possível candidato da compra da SAF, existem outros modelos de negócio também sendo estudados, questão de fundo, questão de um dono majoritário, como é nessa situação, o dinheiro novo também, enfim, são vários modelos que estão sendo estudados e o Vasco está à disposição. O ponto é, hoje não há nenhuma proposta na mesa, nem mesmo do grego, que ainda não entrou nessa parte de valores para poder comprar o Vasco da Gama, e o torcedor, é claro, fica ansioso. Mas até comentando um pouquinho sobre a questão do revenda já, eu sou um cara que sou totalmente a favor da venda. Acho que o sócio ele tem que ser escutado, o sócio ele tem que ser, inclusive, respeitado, porque ele votou para que o Vasco virasse SAF, para que saísse do modelo associativo. Não acho que o Vasco vai andar para frente, principalmente com o modelo associativo. Acho que é um modelo falido, por mais que eu entenda que o Pedrinho esteja tentando segurar uma batata quente, mas nesse momento eu entendo que revenda já dá, inclusive, uma carta branca para as pessoas que estão no poder de vender o Vasco de qualquer maneira. E não
entendo de fato, por tudo que eu venho acompanhando, por tudo que eu acompanhei da 777 e até mesmo na situação que a gente estava entendendo o que estava acontecendo, uma empresa que enganou todos nós, foi picareta nesse momento, que o Vasco deva vender isso de uma forma pressionada, de uma forma rápida e que, obviamente, a gente está falando de um clube gigante e que não pode cair na armadilha de uma empresa picareta novamente. Então, vender com rapidez? Sim. Revenda já, na minha humilde visão, é uma carta branca para vender para qualquer picareta. E isso não vai fazer o Vasco da Gama evoluir. A venda tem que ser feita com parâmetros, com projeto esportivo, pensando a longo prazo, para que não venha nenhum picareta aqui como veio a 777 e compre o Vasco da Gama e depois largue e não cumpra com os seus compromissos, não honre com os seus compromissos. Então, essa é a minha visão sobre esse assunto. Sou a favor da venda, totalmente a favor da venda, mas não sou a favor da pressa, porque a pressa é inimiga da perfeição e o Vasco da Gama, com o clube que tem, não pode mais errar. Então é isso, galera. Tamo junto. Fica aí minhas considerações do Verratti, da SAF e de tudo mais sobre a Sul-Americana. A gente volta aí a qualquer momento no canal do Pedrosa, lógico, com live de pós-jogo no jogo contra o Santos. E é isso. Tamo junto. Lembrando que o Vasco continua sua preparação para a estreia no Campeonato Brasileiro no próximo dia 30 de março contra o Santos em São Januário. Deve fazer mais um jogo-treino, a equipe ainda não foi informada, lembrando que o Vasco fez um jogo-treino contra o Maricá no final de semana, venceu por 4-2 e deve realizar mais uma atividade desse tipo. Qualquer novidade, a gente está aqui para atualizar vocês. Por hoje é só, pessoal. Esse foi o Giro do Gigante, edição única dessa terça-feira, dia 18 de março. Lembra de deixar o seu like nesse vídeo, compartilhar com os amigos, se inscrever se você ainda não for inscrito e ativar o sininho das notificações. Se você ainda não está seguindo a gente no Instagram, segue lá, @canal do Pedrosa, que tem conteúdo diário de Vasco para você ficar ligado em tudo que rola lá no Gigante da Colina. Valeu, até a próxima, tamo junto!